sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula juntos novamente, a aula que vem a professora Carol volta com vocês falando do reino animal com um monte de coisa interessante, tá? Mas hoje a gente vai dar uma introdução nesse conteúdo. Então prestem atenção aqui comigo nessa notícia, olha que bacana. Larva de 555 milhões de anos é o animal mais antigo da nossa linhagem. Com simetria bilateral, esse bichinho do tamanho de um grão de arroz já tem ânus, boca e um plano corporal similar ao dos vertebrados de hoje em dia. A criatura se assemelha a um grão de arroz, é minúscula e tem formato larval. Ela é provavelmente o ser mais antigo conhecido com simetria bilateral, ou seja, com o lado esquerdo e o direito do corpo simétricos, como nos seres humanos, e com aberturas nas duas extremidades ligadas por um intestino, isso mesmo, a boca e o ânus. Nós, não só nós, mas os gatos, os cachorros, borboletas, formigas e até os dinossauros, hoje os pássaros, são assim. Os planos corporais são a característica mais fundamental compartilhada por seres vivos diferentes. Então aqui está um desenho, né, para vocês de como era esse verme pequenininho. Lógico que aqui ele está grandão, mas falou que é do tamanho de um grão de arroz, né? Então imagine isso bem pequenininho. E principal dessa notícia aqui, você viu que ele falou bastante de simetria bilateral? O que é isso? Então ele explicou ali para você que a simetria bilateral que você consegue dividir o corpo em dois lados iguais, o direito e o esquerdo, né? E está dizendo ali que tem um monte de animal que é assim, que a gente compartilha essa estrutura com vários, né? Desde ali de cachorro, de gato, de borboleta, e ainda fala aqui dos dinossauros. Nossa, professora, está dizendo aqui que hoje o dinossauro é ave. Isso mesmo, né? As aves, né, de hoje em dia são dinossauros. Diferentes daqueles que a gente vê em filme, né? Mas são dinossauros sim, tá? Então, tema da aula de hoje, simetria corporal dos animais. A gente vai estudar então as diferentes simetrias. Você vai ver que é bem tranquilo, mas você tem que saber, tá? Então preste atenção. Olha só, objetivos. A gente vai dar uma introdução ao reino animal, vai ver as características gerais desse reino, vai falar ainda da simetria e um pouquinho ali de fisiologia geral, tá? E os filos principais ali que a gente já falou um pouco na aula passada. Um quiz para vocês. Qual das alternativas abaixo apresenta características relacionadas aos organismos do reino Animalia? Letra A. São procariontes unicelulares e autótrofos? Letra B. São procariontes pluricelulares e heterótrofos? Letra C. São eucariontes unicelulares e autótrofos? Ou letra D. São eucariontes pluricelulares e heterótrofos? Esse aqui eu nem vou dar tempo, porque está muito fácil. Vamos pensar aqui junto. Animal é procarionte ou eucarionte? Ah, professora, você falou na aula passada que só é procarionte bactéria. Não é bactéria, então tem que ser eucarionte. A gente ficou em duas alternativas. Animal tem uma ou tem várias células? Tem várias, né? Então pronto, a gente já achou a nossa resposta. São eucariontes, pluricelulares e heterótrofos, pois eles não produzem o próprio alimento, eles têm que se alimentar de um outro ser, certo? Então aqui para vocês ainda, o reino animal, a gente costuma dividir eles em animais vertebrados e invertebrados. Então a gente vai fazer junto aqui, você vai me ajudar, tá? Então a gente vai colocar em verde tudo aquilo que é invertebrado e em laranja tudo que é vertebrado. Então começando aqui, o macaco, ele é um vertebrado. Invertebrado, a abelha. Invertebrado, a água-viva. A aranha, invertebrado também. Depois aqui a girafa, um vertebrado bem grandão. A mosquinha ali, um invertebrado. A cobra, vertebrado. A esponja, aquilo ali é um bichinho também. Né? O primeiro bicho que vocês vão estudar, o primeiro animalzinho que vocês vão estudar com a professora Carol a partir da próxima aula, é o invertebrado. A joaninha, invertebrado. O rinoceronte, vertebrado. Borboleta, invertebrado. Aqui a gente tem mais um vertebrado. Invertebrado, a estrela do mar. Invertebrado, o grilinho. E invertebrado, a minhoca. Você conseguiu falar tudo comigo, provavelmente, a diferença de vertebrado e invertebrado. Mas o que diz que o animal é vertebrado ou invertebrado? Você sabe diferenciar, mas você sabe me dizer qual é a característica que diz que ele é vertebrado ou invertebrado? Isso é importante também, gente. Olha só. Os invertebrados, eles têm crânio e coluna vertebral ausente. É, a formiguinha aqui, ó. Ela não tem um crânio, que é essa parte com o osso protegendo o cérebro. Ela não tem uma coluna vertebral. Né? Então, ela é um invertebrado. Então, todos os invertebrados é essa característica. Vertebrado. Tem crânio e tem coluna vertebral presentes. Né? A gente, ó, tem o crânio protegendo o cérebro e a nossa coluna aqui atrás que está protegendo a nossa medula. Tá? Olha que importante. Só que aí tem um detalhezinho. Existe um único animal que é vertebrado e não tem coluna vertebral. Quem é ele? Vamos ver aqui, ó. Esse peixe,
estranho aí que a gente chama de peixe-bruxa. Então, o peixe-bruxa, olha só, ele tem uma boca circular, né? É um peixe que fica bem no fundo, é muito difícil de encontrar ele. O peixe-bruxa, ele é o único vertebrado sem coluna vertebral. Então, olha que interessante. Eles já proporam, inclusive, para trocar o nome. Em vez de chamar de vertebrado, chamar de craniado. Por quê? Porque crânio ela tem. Ela não tem a coluna vertebral. Então, todo vertebrado tem coluna vertebral? Não, mas todo vertebrado tem crânio. Olha que interessante, tá? Mas todos os outros vertebrados têm coluna, tá? Ela é a única que não tem esse peixe-bruxa, que é um peixe meio estranho, né? Olha só, de volta àquela figurinha da aula passada, reino animal. Se a gente for olhar aqui, ó, todos eles que vocês vão estudar, a maioria deles é invertebrado. O vertebrado é um grupo só ali, ó. Só tem um, né, grupo ali dentro dos cordados. E olha só, a maioria das vezes, quando pensa em animal, a gente pensa em quem? Nos vertebrados. Olha que injusto, né? A maioria é invertebrada e a gente relaciona, na maioria das vezes, com os vertebrados. Mas vocês vão estudar isso aqui bastante com a professora Carol. Mais um quiz para a gente fazer aqui, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas animais vertebrados? Esse aqui eu vou deixar um tempinho para você ler e responder. Já volto para a gente ver qual é a resposta correta, ok?
E aí, gente, facinho, né? Vamos ver aqui junto? Cachorro, cobra, são vertebrados, mas estrela do mar não é, então não pode ser. Água-viva, já nem vou ler o resto, porque água-viva não pode ser. Peixe, rã, cobra e canguru, todos eles são vertebrados, né? Aqui, a esponja não é, o besouro não é, então a gente ficou com uma alternativa só, bem tranquilinho, né? Agora o principal tema da aula de hoje, a diferença das simetrias. Então olha ali o que está dizendo, que a simetria é a semelhança entre partes equivalentes de objetos ou seres vivos quando divididos por um plano imaginário que passa pelo eixo central do corpo. Então se eu dividir um objeto, um organismo no meio, ele vai ter ou não determinado tipo de simetria, tá? Lógico que eu não vou ficar dividindo o animal no meio. Para que eu preciso dividir o animal no meio? Mas é para você imaginar um eixo imaginário. Então aqui, ó, um eixo que passa na metade do nosso corpo. Isso aqui é um eixo imaginário, tá? Então veja só, a gente pode ter organismos que não têm simetria alguma, que eu não consigo dividir em duas metades iguais. Eu tenho organismos que eu tenho várias posições diferentes, que eu posso cortar ele no meio e ele vai ficar com duas metades iguais. Tá vendo aqui, ó? Várias possibilidades. E eu ainda tenho esse aqui, ó, que eu só tenho uma possibilidade. Ah, professora, mas se eu cortar ele aqui, ele não vai ficar com duas metades iguais? Não, ó, porque aqui tem uma cabeça, aqui embaixo não tem. Então, não é duas metades iguais, tá? Então, única possibilidade, esse eixo aqui, tá? Vamos começar, então, com os animais que são assimétricos, tá? Dentro dos animais assimétricos, eu tenho esse grupo aqui, que é o grupo dos poríferos, que é o grupo que você vai estudar na aula que vem com a professora Carol, tá? Então, eles são assimétricos. Por que assimétrico? Você concorda comigo que não tem um eixo que eu consiga dividir em duas metades exatamente iguais, isso aqui? Né? Talvez no início da vida dele ele até consiga, mas quando ele vai se ramificando, né, não tem mais como. Ele é assimétrico, tá? Então, o único grupo de animal assimétrico que a gente tem é o grupo dos poríferos, que são as esponjas do mar, tá? Continuando aqui, próximo tipo de simetria é a simetria do tipo radial. Qual que é a diferença? Você está vendo aqui comigo que eu tenho mais de uma possibilidade de dividir o corpo do animal no meio e ele ficar com duas metades iguais? Então, ó, o corpo do animal pode ser dividido em vários planos, originando duas metades simétricas ou equivalentes. Então, olha só, aqui eu tenho um pólipo, que é um outro bichinho que vocês vão estudar logo também, tá? Então, o pólipo, ó, eu posso dividir ele aqui, ele vai ficar com duas metades iguais. Aqui ele vai ficar com... Eu posso fazer um asterisco nele, ele sempre vai ter duas metades iguais. Mesma coisa aqui com a nossa estrela do mar. Eu posso dividir ela em mais de um plano e ela vai ficar com duas metades iguais. Quer ver? Vamos ver aqui junto, ó. Duas metades iguais. Em vermelho. Outra cor para você ali, o azul. Se eu cortar ali onde está a linha azul, duas metades iguais. No verde, duas metades iguais. No azul mais escuro, duas metades iguais e ainda o plano amarelo. Então, qualquer um desses planos, a minha estrela do mar, ela vai ficar com duas metades iguais. Então, esse tipo de simetria eu chamo de radial, porque eu tenho várias possibilidades diferentes de dividir esse animal no meio e ele vai ficar com duas metades iguais sempre, ok? No caso da estrela, a gente aparece às vezes escrito ainda que é pentarradial, porque na verdade são 5 possibilidades, tá? Mas você não precisa, né, decorar isso. Pensa no radial, que tem mais de uma possibilidade, tá? De volta, outro animalzinho que tem também esse tipo de simetria, a água-viva. Então, olha aqui a água-viva, que bonitinha. Eu posso dividir ela assim, ela vai ficar com duas metades iguais, ou seja, tenho mais de uma possibilidade e ela vai ficar com duas metades iguais, tá? Então, ó, simetria radial, a gente viu os pólipos, que são parentes das águas-vivas, as águas-vivas, a estrela do mar, né? Esses organismos, então, simetria radial. Anotou aí no seu caderno o que é simetria radial? Se não anotou, coloca aí. Simetria radial, eu posso dividir o corpo do animal em mais de uma possibilidade e ele vai ficar com duas metades iguais, tá? Aqui mostrando de volta, ó, que tem mais de uma possibilidade. Último tipo de simetria, porque só são 3 e bem fáceis de diferenciar, né? Simetria bilateral. O nome já está dizendo, ó, bi. O que é bi? 2. Então, eu consigo, né, dividir em duas metades iguais e só. Não tem mais possibilidades. Então, o cachorro aqui, ó, dividir no meio. Duas metades iguais. Essa lagosta bonita ali, ó, duas metades iguais. Então, eixo imaginário que divide o corpo do animal em duas metades equivalentes, semelhantes. Lógico que não vai ser sempre 100% igual, né? Se você, por exemplo, colocar aqui, for me dividir no meio, eu tenho simetria bilateral. O meu lado direito não é igualzinho ao lado esquerdo.
né? Eu posso ter uma pintinha aqui que eu não tenho aqui, né? Às vezes um dedo aqui que é um pouco maior que daqui, enfim, né? Mas eles são equivalentes, o que eu tenho de um lado eu tenho do outro também, ok? Isso é bilateral. Exemplo aqui, ó, a Joaninha, dividi ela no meio, 2 metades iguais. O homem, 2 metades iguais. Tá vendo a diferença? Então aqui eu não tenho várias possibilidades, eu tenho uma possibilidade só, tá? Vou mostrar aqui para você e você vai dizer para mim que tipo de simetria é essa, tá? Vou deixar aí para você alguns segundinhos e volto para a gente corrigir. Então aqui a gente tem um coelho, tem um pólipo e tem uma borboleta. Qual que é a simetria de cada um deles? E aí, vamos corrigir? Vamos ver se você acertou? Coelho, bilateral, né? Ó, só um eixo imaginário. O pólipo, a gente já falou sobre ele, radial, né? Eu tenho, ó, posso fazer um asterisco no pólipo aqui que ele sempre vai ficar com 2 metades iguais. E a borboleta, bilateral também, né? Só esse eixo aqui que divide ela no meio. Mais uma vez, vamos ver se você entendeu. Então, mais 3 animaizinhos aqui. Uma minhoca, uma esponja e uma estrela do mar.
fácil também, né, gente? Vamos lá, minhoca. Ah, minhoca eu fiquei na dúvida, professora. Minhoca é bilateral, tá? Apesar de você talvez ter pensado em dividir ela aqui no meio, ó, o certo seria você pensar aqui, ó, tá? Da cabeça até o final do corpo dela, porque ela já tem boca e ânus, tá? Então a gente divide ela assim também. Faz de conta que eu sou uma minhoca aqui, ó. Seria nesse plano e não aqui, porque muitos de vocês devem ter pensado assim, tá? O que mais? A esponja, ela é assimétrica, né? O único animal que a gente diz que não tem como dividir em duas metades iguais, ainda mais assim, ó, a complexidade desse animal, né? E aqui ainda, radial, né? Eu tenho mais de uma possibilidade. Viu como é facinho? Só tem 3 tipos de simetria, né? O assimétrico, simetria radial e a bilateral. Se você entendeu, era isso que eu queria que você entendesse na aula de hoje. O exercício, então. Observe as imagens abaixo. E você vai ler para mim, depois de observar, cada uma das sentenças aqui e achar a única que é verdadeira. Então, veja, qual que é a verdadeira?
gente? Conseguiram? Vamos ler junto? Então, ó, animal A, uma água-viva, animal B, uma tartaruga. Bem bonitos os dois ali, ó. O animal A é assimétrico? Não, né, gente? O animal A, lembra que ele tem simetria radial? Que eu podia fazer um asterisco lá na minha água-viva, ela ia ficar sempre com duas metades iguais? Então, não é verdadeiro. Letra B. O animal B, a tartaruga, tem simetria radial? Não também, né, gente? Eu só consigo dividir ela uma vez no meio para ela ficar com duas metades iguais. Então, é bilateral. Letra C. O animal A tem simetria bilateral? Não, né? Ela é radial, a gente acabou de falar. Então, o animal B tem simetria bilateral, tá? Assim como a gente também. Então, sobre simetria, a gente falou tudo de importante que tinha para falar, tá? Você conseguiu entender a diferença das três? Então, assimétrica. Eu não tenho um plano que eu consiga dividir o corpo do animal no meio e ele vai ficar com duas metades iguais. Quem que é assim? As esponjas. Simetria radial. Eu tenho mais de uma possibilidade, como ocorre na estrela do mar. E a bilateral é o nosso caso. Eu só tenho uma possibilidade de dividir o corpo do animal no meio e ele ficar com duas metades iguais. Tá? Então, isso é bem importante você saber. Você vai falar bastante disso agora até o final do ano aí, cada grupo de animal que você for falar, tá? Agora a gente vai ver alguns outros conceitos importantes. Agora que vocês vão começar a estudar os animais, tá? Então, cada animal que você vai estudar, você vai ver que tem algumas características que você sempre vai estar repetindo, sempre vai estar falando. E a gente vai tentar diferenciar algumas delas hoje já, tá? Primeiro, digestão. A digestão do animal, o que é a digestão, né? Ele se alimenta e ele vai retirar desse alimento a energia que ele precisa para manter o seu corpo vivo, né? Então, isso ele faz através do processo de digestão. A digestão ela pode ser de vários tipos, né? Intracelular. Olha o nome está dizendo intra. O que significa o intra? Dentro da célula, tá? Então, a digestão está ocorrendo dentro da célula do animalzinho. Quem que faz isso? As esponjas. Olha que esponja bonita, essa esponja cor-de-rosa que está aí para vocês, né? Mas ela pode ser de outras formas também. Ela pode ser extracelular, como é o nosso caso. No nosso caso, a digestão não ocorre dentro da célula. Ela ocorre dentro do estômago, por exemplo, né? E o estômago é um órgão, ele não é uma célula, tá? Então, é extracelular, fora da célula. Tem animal que faz as duas coisas. Por exemplo, a água-viva. Ela, quando se alimenta do peixe, ela começa com a digestão extracelular, depois ela diminui esse animalzinho em pedaços menores para fazer a digestão intracelular. Então, ela faz as duas coisas, tá? Mas ainda tem um outro tipo aqui, ó, extracorpórea. Quem faz isso? Está mostrando ali para você a estrela do mar. A estrela do mar, olha que interessante, ela joga o estômago dela para fora e a digestão ocorre fora do corpo dela. Depois que ela terminou de digerir, ela só coloca para dentro de volta os nutrientes. A aranha faz isso também, tá? Então, a gente tem diferentes tipos de digestão. Intracelular, dentro da célula. Extracelular, num espaço fora da célula. Tá? Lógico que depois o nutriente vai entrar dentro da célula, mas já ocorreu a digestão nesse caso, tá? E a extracorpórea, que é fora do corpo do animal, tá? Então, digestão, transformação de alimentos em substâncias assimiláveis, os nutrientes que a gente precisa para sobreviver, tá? Um exercício perguntando sobre isso para você. Quais as vantagens da digestão extracelular em relação à intracelular? Então, o que tem de melhor, vamos dizer assim, na extracelular se eu comparar com a intracelular?
aí, conseguiu pensar alguma vantagem? Então vamos pensar assim, gente. Ó. Concorda comigo que quando você está se alimentando intracelular, quando a digestão é intracelular, o alimento ele tem que ser menor do que a célula? Para ele conseguir ocorrer dentro da célula? Então, aqui está o detalhe importante. Ó. Quando você tem uma digestão extracelular, você consegue comer alimentos maiores e ainda quantidades maiores de alimento. Então, ó, consumo de alimentos de tamanhos maiores ou maiores quantidades de alimento. Assim, o organismo não precisa se alimentar constantemente. Então, no caso da esponja lá, que ela faz a digestão intracelular, ela precisa estar se alimentando o tempo todo. Por quê? Porque o alimento dela é menor do que a célula. Se a célula já é microscópica, imagine o tamanho do alimento, tá? No caso dos outros animais, que a digestão é extracelular, a água-viva já consegue comer um peixe, que é um animal grande. Então, veja, ele está conseguindo consumir alimentos maiores e quantidades maiores de alimento. E daí isso fica digerindo lá um tempão, ela não precisa estar comendo o tempo todo. Tá? Isso é bem importante. Se você conseguiu pensar nisso, ótimo. Se não, agora anote aí no seu caderno para ficar certinho, tá? Mais uma coisa importante para você saber aqui, respiração. Então, os animais têm diferentes formas de capturar o oxigênio e devolver o gás carbônico para o ambiente, porque o gás carbônico é tóxico para o corpo, tá? Os animais aquáticos, geralmente, eles respiram por brânquias, tá? O que é a brânquia? Tá vendo aqui o peixe? Você já pegou um peixe de perto? Foi em Pesca e Pague, por exemplo? Foi pra praia e viu um peixe? Você vê que ele tem tipo um buraquinho nessa área aqui perto da cabeça? Ó? Isso aqui a gente chama de opérculo. Se você abrir o opérculo, você vai ver as brânquias do animal lá dentro, tá? Então, ele respira por brânquias, respiração branquial. A água entra pela boca do animal, a hora que chega na brânquia, ele retira o oxigênio e joga para fora o gás carbônico, tá? Animais terrestres precisam de outras adaptações para respirar, porque não tem mais, a brânquia não faz mais sentido. Pode ser uma respiração cutânea, pela pele, como acontece nos anfíbios, como acontece na minhoca. Então, a pele desses animais ela tem que ser fina, rica em vascularização, ou seja, vasos sanguíneos, para fazer essa troca gasosa, tá? E ainda tem a respiração pulmonar, que é o nosso caso, né? Um pulmão, ó, que você consegue então fazer a troca lá dentro do seu pulmão. Tá? Então, são diferentes estratégias para a mesma coisa, para conseguir colocar o oxigênio para dentro do corpo e jogar o gás carbônico para fora. O que mais que tem de importante para a gente saber sobre os animais? Excreção. Você concorda comigo que a gente produz coisas no nosso corpo que são tóxicas e que a gente precisa se livrar delas? A gente se livra delas através das excretas, tá? Então, ó, o animal pode ter diferentes tipos de excreção, tá? Então, aqui no caso, ó, o animal que ele vive na água, ele excreta amônia. A amônia é um composto muito tóxico, mas que ele também é muito solúvel em água. Então, para ele, tudo bem, ele eliminou ali pela urina dele a amônia, vai para longe, não vai ficar perto dele e não vai ser intoxicado, tá? Os animais, quando ele vem para a terra, aí já fica complicado, ó, porque não tem água para solubilizar essa amônia que é tóxica. Então, ele precisa ter outro tipo, ou a ureia ou ácido úrico. No nosso caso, os mamíferos, a ureia, ó, ela tem uma solubilidade média, e ela também é mais ou menos tóxica. Ela é menos tóxica do que a amônia, tá? Mas ela ainda é um pouco. E ainda tem o ácido úrico. Quem faz isso? As aves, ó, tem baixa solubilidade em água e é bem pouco tóxica. Qual que é a importância disso para as aves? Tá? Isso é um conteúdo um pouco mais avançado, mas só de curiosidade. A ave, ela voa, ela não pode acumular urina no corpo dela. Se ela não pode acumular urina no corpo dela, então ela excreta algo que não precise de água, né? E que não vai ser tóxico para ela. Então, ela faz isso com ácido úrico. Então, ela fica mais leve, porque ela não fica acumulando água dentro do corpo, ali na parte da bexiga, tá? Então, eliminação de resíduos tóxicos. É isso que faz a excreção. Por último aqui, gente, reprodução. Reprodução também é muito importante para os animais. Todos eles querem reproduzir, todos os seres vivos, na verdade, né? E eles podem se reproduzir de duas formas. De forma assexuada ou sexuada. Qual é a diferença? A assexuada forma clones. O animal ele não precisa de um outro organismo para se reproduzir, ele faz isso sozinho. Olha, por exemplo, a estrela do mar aqui. Se eu tirar um pedacinho dela aqui, ó, o pedacinho que eu tirei vai virar outra estrela do mar e ela se regenera. Então, eu vou ter duas estrelas do mar a partir de uma que perdeu um braço. Né? A gente viu que as bactérias faziam isso também, né? A reprodução assexuada. Então, alguns animais ainda conseguem manter a reprodução assexuada, mas a maioria faz esse tipo aqui. A reprodução do tipo sexuada. Qual que é a diferença? Aqui sim, ó, eu tenho
Posso, né, ter às vezes um organismo só quando eles são hermafroditas, mas na maioria das vezes eu tenho dois organismos, um macho e uma fêmea, que produzem gametas, os óvulos e os espermatozoides. Esses gametas se unem para formar um novo organismo. Então aqui no caso dos peixinhos, ó, a peixinha fêmea, o peixinho macho, produziu o óvulo, o espermatozoide é liberado na água, o óvulo também se encontra lá na água mesmo, formou a primeira célula que vai dar origem ao novo peixe. Olha que bacana. Tem animal que não precisa de um macho e uma fêmea, porque ele é hermafrodita. Você vai ver no caso da tênia, que é um verme que causa uma doença na gente, né, a teníase, que ela se autofecunda, porque ela tem os dois sexos. Então ela consegue fazer a autofecundação, mas não é o que acontece na maioria dos animais, né? A maioria dos animais tem um macho e uma fêmea fazendo a reprodução. Olha que bacana. Ainda, circulação. Circulação é importante também. A gente precisa fazer circular no nosso corpo, assim como todos os outros animais, os nutrientes, o oxigênio, para mandar embora o gás carbônico também. Então, tudo isso está circulando no sangue. No caso dos animais que têm sangue, né? Nem todos eles têm. Como é que isso é feito? No nosso caso, eu já falei para vocês, pelo sangue. Mas tem animal que faz isso de célula para célula, que são animais geralmente pequenininhos ou que vivem na água, que isso é mais fácil de fazer, tá? Mas está fazendo esse transporte de substâncias. Então, olha quanta coisa a gente estudou na aula de hoje, né? Quanta coisa relacionada ao animal. Então, a gente falou lá das características gerais, a gente falou dos filos, né? Mostrou novamente ali para vocês quais são os filos que você vai estudar, começando lá pelos poríferos e terminando lá no finalzinho do ano com os cordados. Simetria, que era o mais importante da aula de hoje, você identificar qual que é a simetria radial, a bilateral, e ainda lembrar que as esponjas são assimétricas, e ainda um pouco de fisiologia, que é essa parte da reprodução, da excreção, respiração e digestão. Então, a gente viu bastante coisa. Então, lembra, gente, aproveite para deixar o seu Class 1 em dia. Vai lá, confirma a sua presença, responda as 2 perguntas. Se está com dúvida, tire dúvida com o seu professor, tire dúvida com a professora Carol e comigo também, tá? A aula que vem a professora Carol volta, vou ficar morrendo de saudade novamente, mas agradeço vocês por essas 3 aulas, estava com saudade mesmo e que bom, obrigada professora Carol por me ceder essas aulas para eu entrar em contato de volta com o 7º ano, tá? Aguardo as mensagens de vocês, porque eu adoro quando vocês mandam mensagem, tá? Então, quem sabe até uma próxima oportunidade, eu vou ficar aqui morrendo de saudade. Até lá, gente!